noite, pessoal. Vamos começar a nossa reunião. Muito feliz aqui, né, de estar podendo ministrar esse curso para vocês, certo? Essa é uma reunião de formação de preço de venda que o Sebrae Araguaína está ministrando. Faz parte da ação do Liquida Tudo Araguaína, que é uma feira, né, que o Sebrae está organizando de forma online. E eu gostaria de saber se vocês estão me vendo bem, se vocês estão escutando bem, né, se vocês puderem estar respondendo aí no chat, é muito importante para que a gente possa estar interagindo, para que a gente possa estar continuando. Aí eu preciso desse feedback. E é muito importante a gente estar lembrando que o chat vai ser a nossa ferramenta de perguntas, tá? Nós agora estamos em 4 pessoas na sala, mas se ficar muito cheio, talvez eu não consiga responder. Mais tarde, quando for na parte de finalização, a gente abre para as perguntas e cada pessoa vai abrindo o seu microfone caso tenha perguntas, tá, pessoal? A nossa intenção aqui é um bate-papo bem informal mesmo. Quando eu falo bate-papo informal, não significa que o conteúdo não seja importante, mas é um bate-papo para que vocês possam tirar as dúvidas em relação à formação do preço de venda quando se trata de promoção, certo? Por quê? Porque eu tenho muitas dúvidas se eu devo considerar o custo fixo na formação desse preço de venda, se eu vou considerar todos os custos operacionais que a empresa tem, de que forma eu vou colocar a minha margem de lucro, uma vez que eu estou praticando um preço menor, tá certo? Então, todas essas dúvidas, elas são muito pertinentes. Muitas pessoas têm essa dúvida na formação, certo? Então, a gente vai abordar isso, porque vai servir para o Liquida Tudo, mas vai servir para outro momento de vocês também, tá certo? Vai servir de outro momento de vocês, no momento que vocês tiverem aí uma promoção, que vocês queiram fazer um liquida, alguma coisa para que a empresa possa gerar um fluxo de caixa, tá certo? Bem, eu falo demais, eu nem sei se eu me apresentei, tá? Mas eu vou me apresentar. O meu nome é Mônica Daniela, eu sou consultora do Sebrae aí, eu acho que há uns 10 anos, eu nem sei mais essa conta, acabei perdendo ela, tá? Mas, assim, já tem um tempo que eu trabalho com o Sebrae, né? A gente agora está se desafiando com todas essas novas tecnologias, esses atendimentos online. Então, é muito importante mesmo, que a gente esteja sempre antenado com as mudanças que acontecem no mundo. Quero dar boa noite para o meu amigo Gutenberg, que está chegando aqui agora, né? Quero cumprimentar o Geneildo, que foi a primeira pessoa que acessou a sala, a Priscila, que é a nossa analista lá do Sebrae, eu acho que é o Charles, do Casa das Portas, né? Eu conheço ele, eu acho que é esse o nome, mas eu não consigo me lembrar direitinho. Então, assim, sejam todos muito bem-vindos à nossa sala, para que a gente possa estar começando essa aula. Gente, a aula está sendo gravada, tá? Para que depois os empresários que não puderam participar nesse momento aqui, nesse horário, eles possam estar participando em outro horário, ou então quem quiser rever a live para poder tirar as dúvidas, ok? Então, quero fazer uns combinados com vocês. Eu vou começar a explanar. Caso algum item não fique tão claro, eu peço que vocês coloquem as dúvidas no chat, tá certo? Podem ir colocando que, à medida que a gente for discorrendo, eu já vou tirando as dúvidas, para não ficar para depois, para não esquecer, tá certo? Então, eu vou sumir da tela de vocês agora, porque eu vou compartilhar os slides, tá? Mas o chat está ligado, então, a qualquer momento, vocês podem fazer
as interações, as interferências que vocês acharem necessários. Tá certo? E no final a gente vai abrir um espaço para quem quiser comentar ou falar, a gente vai abrir os microfones para isso, ok? Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela, tá? Olha que delícia a tecnologia, né? A gente tem aí tantas alternativas que você pode estar utilizando, vendendo o seu produto para qualquer lugar do Brasil, para qualquer lugar do mundo, né? Porque também quem presta serviço vende o seu produto, tá, gente? Eu aqui estou vendendo o meu produto. E qual é o meu produto? É conhecimento, é a experiência que eu tenho, consultoria, né? Então, todas essas plataformas, essas formas tecnológicas, são formas que a gente tem para poder agregar valor ao nosso produto, para poder vender, tá certo? Então, vamos lá. Primeira questão é, como você forma o seu preço de venda, tá? Então, existe sempre um vício aí ao formar o preço de venda. Por que eu falo um vício? Porque às vezes a pessoa não tem conhecimento, a pessoa não tem experiência, e aí o que ela faz? Ela compra um produto por 50, né? E aí ela fala assim, não, eu vou dobrar e vou vender por 100, eu vou estar ganhando 100%. Ou então ela vai, olha o concorrente, vê que o concorrente vende por 80, aí ela resolve vender por 75. Mas sem olhar a realidade dela, sem olhar a questão do custo dela, tá certo? Pessoal, eu vou interromper aqui um pouquinho só para me pedir uma ajuda para a Priscila, tá? Caso tenha alguma pergunta, Priscila, por favor, ligue o microfone, ou a Priscila ou o Gutenberg, que também tem experiência na plataforma, e me fale, porque quando eu compartilho a tela, eu não consigo ver o chat, tá certo? Então, se vocês puderem estar me ajudando nesse ponto aí, eu fico muito grata. Então, quando eu formo o meu preço de venda baseado somente no preço do concorrente, ou simplesmente utilizando um markup, o markup que a gente fala, pessoal, é a porcentagem que você joga em cima do preço de custo, tá? Então, quando eu jogo um markup que eu encontrei aleatoriamente, né? Porque eu acho que eu jogar 100% é interessante, 200% é interessante, eu não estou fazendo uma análise específica se realmente eu estou tendo lucro ou não, tá certo? Então, eu digo que formar preço de venda é uma arte. Por que uma arte? Porque eu sempre tenho que ficar atenta a dois fatores. Eu digo que é um olho no gato e outro no peixe, né? Quais são esses dois fatores que são importantes para mim poder formar meu preço de venda? Primeiro, a lucratividade que eu quero, certo? E segundo, o preço de venda praticado pelo meu concorrente. Por quê? Então, o que é um olho no gato e um olho no peixe? Eu estou atenta aos meus custos, eu estou atenta às despesas que a empresa tem, eu estou atenta à lucratividade que a empresa tem, mas eu estou analisando se tudo isso é compatível com o preço de venda que o meu concorrente está praticando, tá? E é importante aqui eu dizer uma coisa, tá certo? Se você for entrar pela guerra, a guerra da concorrência pelo preço, tome muito cuidado, tá? Porque quando a gente entra pela a guerra da concorrência pelo preço, quem vem por preço vai, tá certo? E a gente acaba, eu digo que a gente acaba prostituindo o mercado. O que é prostituir o mercado, tá, gente? O que é prostituir o mercado? Agora, peraí. Prostituir o mercado Vocês estão conseguindo ver minha tela aí tranquilamente? Sim. O que é prostituir o mercado? É quando eu
acabo oferecendo um preço de venda muito barato, tá? Eu acabo oferecendo um preço de venda muito barato, eu mino a minha lucratividade, tá certo? E acabo atrapalhando também o meu concorrente. Então, nem eu, tá? Nem eu consigo ter lucro, nem o meu concorrente consegue ter lucro, tá certo? Então, é importante que o meu preço seja competitivo, sim, mas é interessante que eu não coloque um preço tão abaixo do que o que o meu concorrente pratica, para que eu acabe não prejudicando o mercado de todo mundo, tá certo? Então, assim, isso são duas coisas fundamentais. É claro que quando se trata de promoção, quando se trata de liquida, a gente tem que seguir outras regras, tá? Que são muito importantes também. Então, assim, por que eu devo fazer promoções, tá, gente? O que a promoção tem de especial? Ela tem a função primordial de aumentar as vendas de uma empresa, tá certo? E além de aumentar as vendas da empresa, ela faz com que eu tenha um giro de fluxo de caixa, ela faz com que eu consiga me livrar daquela mercadoria que está intocada, certo? E ela ainda faz com que eu tenha uma experiência positiva entre o consumidor e o fornecedor, tá? Nesse caso, o fornecedor sou eu. E que experiência positiva é essa? Se o meu cliente está indo na minha loja por conta de uma promoção, certo? O que vai acontecer? A Priscila está dizendo que a Vanessa está tentando entrar, né? Deixa eu olhar aqui, Vanessa. Priscila, eu acho que ela deve estar tentando na outra plataforma, porque aqui não tem nenhum pedido de entrada, não. Você pode verificar, por favor? Aqui nas minhas solicitações não tem nenhuma solicitação que não foi atendida, não. Tá bom? E aí, olha, que quando o meu cliente ele vai até o meu mercado, certo? E procurando a promoção, eu gero duas oportunidades aí. Ele está conhecendo a minha empresa, certo? E eu gero uma oportunidade de criar um rapport com esse cliente, tá? O que é um rapport, gente? É um nome chique, tá certo? Para relacionamento, tá? É um nome chique para relacionamento. Como a gente aqui, todo mundo é chique, né? Vamos falar os nomes chiques. O Gutenberg está rindo de mim, né? Ó, a Ludmilla está entrando agora, né? Então, o que é criar um rapport? É criar um relacionamento, tá certo? E o que é criar esse relacionamento? É a forma que eu tenho de encantar o meu cliente, de fazer com que ele goste do meu atendimento, ele goste do ambiente da loja, ele goste do ambiente da empresa. Então, isso que eu vou falar para vocês agora é muito importante. Não é porque você está oferecendo um produto em promoção que você vai deixar de atender, tá certo? Vai deixar de atender o seu cliente de forma exemplar. Você vai deixar de atender o seu cliente de forma com qualidades. Não é porque você está oferecendo um produto em promoção que você não vai encantar esse cliente. Porque esse encantamento é a forma com que você vai fazer com que o seu cliente volte depois. Então, a promoção é uma oportunidade de você conquistar clientes que ainda não conheciam a sua empresa, é a oportunidade que você tem de gerar essa empatia com os seus clientes, tá certo? Então, é muito importante que você, nesse momento que você está participando do Liquida Tudo Araguaína, você encante o seu cliente, porque é mais uma forma de você estar vendendo através das plataformas online e fazer com que esse cliente se fidelize, com que esse cliente tenha sempre você como opção para a aquisição de um produto ou de serviço, tá ok? Vamos dar sequência aqui.
E o que eu devo considerar para estabelecer o desconto que eu vou oferecer no meu produto, tá? Eu vou considerar o custo da mercadoria, produto e serviço, a margem de lucro que eu desejo ter. Claro, não é porque eu vou praticar um produto, eu vou estar vendendo esse produto na promoção, que eu não terei lucro, né? Talvez será um lucro um pouco menor, talvez seja um lucro que a gente chama de custo de oportunidade, mas eu preciso contemplar a margem de lucro, sim, tá bom? Então, é muito importante eu ter claramente, eu ter visível qual é o lucro que eu quero ter com aquele produto, tá? Eu preciso embutir naquele preço o imposto que eu vou pagar, tá certo? Então, assim, quando eu falo dessa questão do imposto, ela vale muito mais para as empresas que não são MEIs, tá? Porque o MEI acaba pagando um imposto fixo, então eu não tenho imposto sobre o faturamento, ok? Mas eu vou ter, né, a empresa que não é MEI, ela tem que ficar atenta, tá certo? Ela tem que ficar atenta para poder colocar no preço de promoção os valores do imposto, ok? Então, é muito importante você saber quantos por cento você paga de imposto aí. Tem uma outra coisa que eu não coloquei nesse slide, tá, gente? Mas que é importante, tá? É alguma taxa variável que você vai ter que pagar. Então, que taxa variável pode ser essa? A taxa de cartão de crédito, tá? A taxa de cartão de crédito. Ó, a Vanessa agora chegou, o Denilson chegou, o pessoal do Café Dom Lucas chegou. Sejam bem-vindos na nossa reunião, tá bom? Então, eu estava falando sobre o que eu devo considerar na formação do preço de vendas, certo? Então, eu havia comentado, vou só fazer uma retrospectiva aqui para quem está chegando agora, que eu devo considerar o custo da mercadoria, do produto ou serviço, a margem de lucro que eu desejo ter, o imposto que eu vou pagar com a venda daquele produto, tá? Eu vou digitar aqui para que vocês vejam. O custo variável, o custo do cartão de crédito, tá, gente? Ou da plataforma que você está usando. No caso do Liquida Tudo, não tem custo da plataforma, esse custo vai ser um custo fixo, né? Mas, vamos supor que você use, por exemplo, uma plataforma muito famosa aqui em Araguaína, que é a Tô no Lucro, certo? Se eu não me engano, eles cobram 20% ou 25% sobre o valor que foi vendido. Então, se eu não considerar isso na formação do meu preço de venda, eu vou ter prejuízo, tá certo? Então, é muito importante mesmo que você saiba exatamente quantos por cento você paga de cartão de crédito e quantos por cento você vai pagar para a plataforma que está te ajudando naquele momento de venda, tá? Porque esses custos, eles vão incidir diretamente aí na tua lucratividade, tá certo? Beleza, então, vamos dar sequência, tá? Não se esqueçam, se tiver alguma pergunta, podem estar colocando aí, tá bom? Que a gente vai responder. Vamos lá. Mudando aqui o slide. O que eu devo ter em mente numa promoção, tá? Isso aqui é interessantíssimo. Olha só. Muita gente fala assim, mas eu não vou vender o meu produto por qualquer valor. Gente, se aquele produto não está tendo rotatividade, é melhor eu vender o meu produto mais barato, com uma lucratividade menor, do que ter ele emperrado no meu estoque, tá? Por quê? Porque dinheiro parado no estoque é dinheiro, eu não vou dizer perdido, mas
dinheiro parado não movimenta, eu não tenho lucratividade com isso, tá certo? Então, às vezes, se o produto está parado há muito tempo e eu estou precisando de um fluxo de caixa, de uma folga financeira, é melhor que eu venda aquele produto com uma lucratividade mais barata, eu faço um combo promocional para que eu consiga liberar espaço na minha loja, aumentar o volume de dinheiro, melhorar o meu fluxo de caixa, tá certo? Então, é importantíssimo você ter isso, você se desapegar dessa questão de que você só vai vender se tiver aquele lucro de 50%, de 60%, de 70%, né, sobre o custo. Quando você se desapega dessa ideia e concorda em vender o seu produto na promoção de uma forma mais barata, você alcança com mais rapidez os resultados esperados na venda. Ou seja, você vai atingir o seu ponto de equilíbrio, você vai atingir a tua meta de venda, tá certo? E quando você atinge a sua meta de venda, você vai maximizar o seu lucro. Isso mesmo. Então, a promoção é uma forma de eu conseguir gerar um lucro maior na minha empresa. Aí você fala assim, Mônica, mas como que eu vou gerar um lucro maior se eu estou vendendo com um preço menor? É porque, gente, eu tenho duas formas de ganho dentro da empresa. Uma, quando eu ganho pela margem, tá? Que é a margem de lucro, ou seja, aí quanto maior a margem, mais eu estou ganhando proporcionalmente, mas existe uma outra forma de ganhar também, que é ganhar sobre o giro. E o que é ganhar sobre o giro? Quanto eu tenho uma margem de lucro pequena, mas quanto mais eu vendo, mais giro eu vou ter, tá certo? Então, quanto mais eu vendo, mais giro eu vou ter. Existem empresas que elas vão ser específicas no ganho pela margem e existem empresas que vão ser específicas no ganho pelo giro. Vou dar alguns exemplos para vocês, tá bom? Um posto de gasolina, ele ganha no giro, certo? Por que ele ganha no giro? Porque a margem de lucro é pequena, mas como ele vende um volume muito alto, ele ganha, ele compensa o que ele ganha, o que ele perde na margem, ele compensa com a quantidade vendida, tá certo? Agora, por exemplo, uma joalheria já é diferente. Você não está comprando joia todos os dias. Então, a joalheria, ela já ganha mais na margem. Ela não vai vender um volume tão grande de produtos. Ela não tem um giro muito alto. Mas a empresa está ganhando na margem de lucro que é bem maior, tá certo? Então, é importante você entender essa diferenciação para você saber exatamente qual é o público que você quer atingir. Se você quer ganhar um público que você vai ganhar na margem, ou se você quer atingir o público que você vai ganhar no giro, tá certo? O público que você ganha no giro, geralmente, ele procura o produto pelo preço, ok? O público que você ganha na margem, geralmente, ele procura o preço, o produto pelo valor agregado, pela qualidade do produto, pela apresentação do produto, certo? Mônica, tem algum problema se eu focar no preço, no ganho pelo giro? Não, gente, não tem. Isso é segmentação de mercado, tá? É você escolher qual é o público-alvo que você vai atingir, tá certo? Então, você pode estar escolhendo aí o público-alvo que vai por preço na sua loja e vai consumir bastante, certo? E você pode escolher um público-alvo que vai por qualidade, por apresentação, e aí nesse produto você consegue jogar uma margem, mas a tua venda talvez não vai ser assim um fluxo tão alto, ok? Tá tudo bem, gente, até agora? Tem alguma pergunta em relação a isso que eu estou falando? Me deem um feedback aí, por favor. Tudo bem, né, Ariana? A Sara acabou de chegar. Seja bem-vinda, tá, Sara, à nossa sala. Tá? Então, vamos lá, vamos dar sequência aqui. E como é
que eu descubro qual é... Ah, tinha um outro item aqui que eu não falei, eu estava falando da maximização do lucro, certo? A promoção, ela também vai auxiliar na manutenção do fluxo de caixa e a composição do capital de giro próprio que a empresa precisa ter para movimentar as suas operações, ok? Então, esse capital de giro próprio, eu costumo dizer que é a ração da galinha dos meus ovos de ouro. Aí vocês vão falar assim, pronto, agora a Mônica foi doida, já está falando em galinha. Gente, a nossa empresa é como se fosse a nossa galinha dos ovos de ouro. Isso mesmo, tá? Então, como é que eu faço para que a minha galinha dos ovos de ouro, ela continue produzindo esses ovos? Eu preciso alimentá-la. E aí, o que acontece? Eu vejo alguns empresários que tudo que entra dentro da empresa, ele pensa que é dele. Não. Parte daquele dinheiro, que é o que você vai destinar para pagar o seu salário, é seu. Mas você tem que lembrar que você precisa custear as despesas da empresa, você precisa custear os impostos da empresa e você precisa deixar o dinheiro para que a empresa continue as operações, que é o que a gente chama de capital de giro próprio, que eu usei aqui, né, ludicamente, de ração da minha galinha dos ovos de ouro. Então, não se esqueça que se você não deixar o dinheiro da ração, a sua galinha não vai comer, ela vai morrer de fome, e aí você vai perder a sua galinha dos ovos de ouro. E esse conceito é tão importante que eu vejo muitos empresários que passam 20, 30 anos e não tem um crescimento real na empresa. Por quê? Porque ele saqueia a empresa. Todo o dinheiro que entra, ele acha que é dele. Aí ele começa a atrasar impostos, ele começa a atrasar fornecedores, ele começa a atrasar os funcionários, a equipe, certo? E aí chega um momento em que ele quebra. E aí sabe o que ele diz, gente? Ele fala assim: nossa, mas a crise foi tão braba que eu quebrei a minha empresa. Ou então ele fala assim: eu quebrei a minha empresa porque eu pago imposto demais. Não, gente, você quebrou a sua empresa porque você não soube administrar, porque você não lembrou de tirar o dinheiro da ração da sua empresa, tá? Por quê? Porque a crise vai vir, mas a gente precisa se reinventar. Os impostos, ele é fato, então eu acho que a gente não deve sofrer por aquilo que a gente não pode mudar, tá certo? Eu tenho que pagar imposto e ponto. Então, se eu tenho que pagar imposto, eu tenho que contar com isso dentro do meu preço de venda. E eu tenho que parar de arrumar desculpa, tá? Para minha incompetência administrativa para dizer que a minha empresa não vai para frente por conta do governo ou por conta da crise. Pronto, falei. Então, se a empresa não está dando certo, é porque eu não estou tendo conhecimento, eu não estou precificando direitinho, tá certo? Eu não estou buscando evoluir como empresário. O que aqui ninguém... a Ariana está perguntando se para todo mundo travou. A live está travada, gente? Não, tá tranquilo, Mônica. Tá tranquila, Ariana, aqui para as outras pessoas, tá? Provavelmente foi alguma questãozinha aí da tua internet. Se continuar travando, sai e entra novamente, que geralmente resolve isso, ou então reinicia teu modem, que pode ser que resolva também, tá bom? Então, gente, me desculpem, às vezes eu falo as coisas, mas a gente precisa, né, mostrar para o pessoal que essa questão de administração, ela é séria, né? Eu preciso estar conhecendo, eu preciso estar aprendendo. Mas o fato de vocês estarem aqui comigo numa quinta-feira, quase 8 horas da noite, eu sei que todo mundo trabalhou, isso já mostra que aqui só tem gente diferenciada e gente que vai realmente evoluir como empresário, tá? Quero aproveitar para dar os parabéns para todos vocês que estão aqui buscando esse conhecimento. Bem, então como é que eu vou formar esse preço?
Eu vou pegar um exemplo, gente, em que o preço de venda normal é R$100, tá certo? O custo do produto, ele é 50. Então, eu peguei um exemplo bem simples para que vocês possam entender a lógica. Entendendo a lógica, depois vocês só substituem pelo preço do custo do produto de vocês e pela margem que vocês utilizam normalmente aí, tá bom? Então, no caso desse exemplo, os impostos, eles são 5% e a taxa de cartão de crédito é 3%. Eu quero ter um lucro de 20% do preço de venda normal. Então, vamos analisar. Se o meu preço de venda é R$100, certo? E eu quero ter um lucro de 20%, o lucro que eu desejo ter vai ser de quanto? De R$20, concordam? Né? Então, eu tenho um custo de 50 mais um lucro de 20, que vai me dar um total de R$70. Gente, o que é esses R$70? É o que vai ter que sobrar para mim. A Lohane acabou de chegar, né? Acho que deu certo a entrada dela aí. O que é esses R$70? É o que vai sobrar para a minha empresa depois que eu tirar a taxa do cartão de crédito, depois que eu tirar os impostos. Então, vai sobrar R$70, 50 eu pago o custo da mercadoria e 20 é o lucro que eu vou embolsar. Embolsar não é colocar no meu bolso de empresário, não, tá, gente? É no bolso da empresa, tá certo? Bem, aí você vai falar assim para mim, você vai me perguntar: Mônica, mas no caso da promoção, eu não vou considerar os custos fixos? Não, pessoal. Por quê? Porque a promoção, você está tentando gerar um custo, um lucro de oportunidade. Você está tentando gerar um fluxo de caixa que normalmente não entraria. Então, no preço da promoção, a gente considera o lucro que a gente quer ter, mas não considera os custos fixos, porque esses custos fixos você já paga normalmente com o dinheiro que a empresa recebe, tá certo? Então, o que a gente fala quando você está oferecendo um preço promocional? É como se você estivesse aproveitando uma capacidade ociosa que a empresa tem. Você já paga os custos normais com o faturamento que a empresa tem normalmente, mas gerou uma oportunidade de fazer um faturamento extra. Vou pegar um exemplo aqui, por exemplo, do Café Dom Lucas. A Sara está aí ainda? Eu não estou conseguindo ver aqui. Não, Mônica. Ah, não, né? Vamos lá, vou pegar um exemplo do Gutenberg, que tem uma escola de inglês, certo? De vez em quando, eu alugo algumas salas do Gutenberg, né? Eu alugo algumas salas do Gutenberg para fazer os meus eventos. Então, o Gutenberg, ele pega isso como se fosse o quê? Um aproveitamento do custo de oportunidade. Ele não está utilizando aquela sala naquele momento. Então, é uma forma dele pegar uma estrutura que já está paga com as operações normais da empresa e gerar uma renda a mais, tá certo? Um outro exemplo, por exemplo, que é muito comum desse tipo de agregação, eu vou pegar o caso aqui da Casa das Portas, certo? A Casa das Portas tem uma quantidade de funcionários, uma quantidade de maquinário, e os clientes dele hoje só compram 80%. A capacidade de fabricação dele é de 80%. Aí ele pega, aproveita esses 20% que está ocioso e fabrica para uma outra fábrica que vai oferecer aquele produto com a marca dela, certo? Então, naquela terceirização que ele está fazendo, ele não considera os custos fixos. Por quê? Porque ele está aproveitando uma capacidade ociosa que a empresa tem. Né? Então, quando é na promoção, aí você fala assim, Mônica, você usou a indústria, você usou o serviço, e no comércio, por que eu não uso os custos fixos? Porque no comércio, geralmente aquele produto que eu estou colocando em promoção,
é aquele produto que está encalhado no meu estoque, que não teve uma venda muito boa de forma normal. Né? Então, vamos pegar um exemplo aí de uma roupa, é uma roupa da coleção passada, é uma roupa que talvez não esteja mais tão na moda. Então, eu estou aproveitando para me livrar daquele produto que está ali encalhado, que é um produto que não está me dando rentabilidade, não está me dando lucro. Tá certo? Ficou claro isso, gente? Por que eu não coloco o custo fixo no meu preço de promoção? Tranquilo para vocês? Conseguiram entender? Vamos ver aí, me dê os feedbacks, pessoal. Para mim saber, tá? Vamos lá, continuando. Até porque, né, eu preciso da interação de vocês para que a aula flua com mais facilidade, porque senão eu chego, falo, e aí ou vocês estão entendendo tudo, ou vocês não estão entendendo nada. Né, Gutenberg? Gutenberg, que é professor, sabe disso. Silêncio de aluno é muito preocupante. Prontinho de notas, anotando. Ai, vamos lá, vamos dar sequência. Então, olha só, eu vou colocar a tela aqui maior para ver se fica melhor para vocês. Vocês estão vendo que a taxa dos meus impostos é 5%. E a taxa do cartão de crédito é 3%, olha. Então, se eu somar 3 mais 5, dá 8, concordam? Aí, o que acontece? O preço de venda da promoção, que eu não sei qual é, ele é sempre 100%, tá, gente? Então, o meu preço de venda sempre vai ser 100%. Se ele é 100%, eu deduzo 3 do cartão de crédito, 5 dos impostos, num total de 8%, vai sobrar para a empresa 92%, que é 100 menos os 8. Esses 92% vai comportar o quê? Os 50 do custo e os 20 que eu quero de lucro, ok? Então, como é que eu vou saber qual é o preço de venda? Basta eu pegar o valor do custo mais o lucro, que é os R$70 aqui, ó, e dividir por 92. O que é 92? Vou repetir novamente, tá? 92 é o valor do preço de venda, que sempre vai ser 100%, e eu não sei quanto é, menos a parte variável, que é o imposto e a taxa do cartão de crédito. Quem pagar para a plataforma de entrega, a plataforma como Tô no Lucro, tem que lembrar de estar incluindo isso aqui também, tá bom, gente? Como no Liquida Araguaína, o valor do frete vai ser por conta do cliente e não vai haver custo de porcentagem na plataforma, por isso que eu não incluí aqui no nosso exemplo. Então, quando eu pego os 70 e divido por 92%, eu vou encontrar o meu número mágico, que é R$76. Então, nesse caso, esse produto que eu vendia, tá? Esse produto que eu vendia por R$100, e eu quero ter uma lucratividade de R$20 nele, na promoção, eu posso estar vendendo ele por R$76, ok? Aí você fala assim, Mônica, mas eu quero ter uma lucratividade de 30%. É só mudar o percentual. Mônica, o meu cartão de crédito não é 3, é 2. Eu diminuo o percentual. Ou seja, eu pego a fórmula e faço a adequação de acordo com os percentuais que eu tenho na empresa. Aí vem uma questão muito importante, sabe? Você precisa conhecer a tua empresa. Às vezes, eu chego numa empresa para fazer consultoria e eu pergunto assim, quanto que você paga de despesa financeira, de taxa de cartão de crédito? Ah, não sei, eu acho que é na base dos 5%. Aí eu pergunto, qual é o teu custo de impostos?
Ah, eu não sei, tem que perguntar para o meu contador. Aí eu pergunto, qual é a tua margem de lucro? Ah, eu não sei não, eu jogo 100%, eu acho que eu tenho aí 100% de lucro. Não, gente. Você precisa saber essas informações para saber se realmente você está tendo lucro ou se você está enxugando gelo, né? Porque quando o empresário não tem essas informações com clareza, ele pode estar simplesmente enxugando gelo. E aí ele vai ter aquela sensação de que ele trabalha, trabalha, trabalha e nunca vê a cor do dinheiro, tá certo? Então, olhe direitinho quais são as taxas que você paga no cartão de crédito. Ligue para o seu contador e veja qual é o índice de impostos que você está pagando. Verifica realmente qual é a margem de lucro que você tem no final, para você saber se realmente você está tendo resultado na empresa ou se você está só patinando ou enxugando gelo. Ok? Vamos lá. Gente, agora eu quero saber se vocês conseguiram entender a fórmula, tá bom? Me falem sobre isso aí. Para que eu saiba se eu posso continuar ou se eu preciso explicar mais um pouco, de uma forma mais tranquila. O Geneildo disse que entendeu. Denilson, Casa das Portas, Vanessa, Indiscala, Ludmila. Eu não estou conseguindo ver quem é que está participando aqui embaixo, que a minha tela está... Todo mundo está ok? Tudo tranquilo? Beleza. Então, vamos lá. Aí vem a grande pergunta, certo? Eu devo vender o produto na promoção a prazo, tá? Bem, gente, eu vou dar a minha opinião como consultora e principalmente como cliente, tá certo? Vocês viram que, apesar de vender o meu produto na promoção, eu considerei as taxas de cartão de crédito e eu considerei uma lucratividade sobre o preço original, tá? Então, produto de promoção, como a gente já falou, é aquele produto que está empatado no estoque, é aquele produto que talvez faz parte da coleção passada, é aquele produto que está um pouco fora de moda, certo? E, às vezes, o empresário é tão intransigente e deixa de vender o produto e ganhar os R$ 20 para não ganhar nada, porque o produto vai ficar ali parado. Então, eu entendo, tá? Que, né, no momento, principalmente no momento que a gente está vivendo, que é o momento que as pessoas estão refreando o consumo, certo? Eu acho interessante você ter para receber do que você não ter. Então, mesmo que a venda seja a prazo, eu entendo que seja interessante você fazer, tá bom? Eu vou citar um exemplo aqui do que aconteceu uma vez. Eu sou a rainha das promoções, eu só compro roupa para mim na promoção, tá? Adoro um bazar, adoro uma promoção. E aí eu fui numa promoção e a mulher me disse que só vendia se fosse no cartão de crédito em uma vez. Mas eu queria levar mais peças, eu queria levar 4 peças. Eu estava comprando calça jeans, né? E geralmente eu compro calça jeans a cada 18 meses, né? A cada 2 anos. Eu compro aquela quantidade que eu vou utilizar, certo? E geralmente eu gosto de comprar uma calça melhor para que eu possa já ficar com aquela estoque de roupa para me poder usar por aquele período. E a mulher foi muito intransigente. E acabou que eu me chateei com a questão dela e não levei nenhuma peça, certo? E aquelas peças eram de coleção passada. Então, ela deixou de fazer uma venda porque eu pedi que ela parcelasse em 3 vezes para mim.
certo? Então, assim, eu iria levar, eu acho que eram 4 calças, cada calça custava em torno de R$100, eu iria levar R$400. Então, ela deixou de fazer aquela venda por conta da falta de tato que ela teve na negociação, certo? E a gente, né, a precificação é uma arte, a negociação é uma arte, principalmente se for uma venda onde você está tendo contato físico ali com o teu comprador, tá certo? E olha só o que aconteceu. Eu nunca mais voltei nessa loja, tá? E é uma loja grande aqui de Araguaína, é uma loja que tem produtos de qualidade, mas por conta disso eu fiquei chateada e acabei não voltando, tá certo? Mas, como eu falei, isso é uma opinião pessoal minha, como cliente, como consultora, eu acho que é melhor eu ter para receber no cartão de crédito do que eu não ter, tá certo? Então, se as minhas vendas estão poucas e o meu cliente está tendo a oportunidade de negociar comigo, eu acho que vale a pena negociar sim, tá? E fazer uma condição especial para o meu cliente. Às vezes, sugerir um preço aí um pouquinho maior, um valor, tentar negociar para que aquela mercadoria saia da minha loja naquele momento. Não estou falando, gente, de venda a prazo em boleto, não estou falando de venda a prazo de promissória, tá? Até porque eu acho que as empresas devem abolir isso aí. Eu estou falando de venda a prazo no cartão de crédito, que é uma venda segura, que você pode antecipar os recebíveis, que você pode estar fazendo com que esse dinheiro entre no seu caixa com bastante rapidez e velocidade, tá certo? Aí, eu já estou quase encerrando aqui a parte que eu queria passar para vocês, e eu acho assim, sabe, que a gente tem que oferecer um diferencial, tá certo? Oferecer um mimo para o meu cliente. Isso vai ajudar a fidelizar, tá certo? E o que é esse mimo, pessoal? Não estou falando de... Pode ser um brinde baratinho, pode ser um cumprimento especial. Vou usar o Gutenberg aqui novamente como exemplo. O Gutenberg, a gente é parceiro já há algum tempo. Eu sou cliente do Limpo Idiomas. Eu sou cliente da clínica dele de hipnoterapia, ele é cliente do meu escritório, tá? E toda vez que eu chego lá no Gutenberg para fazer uma sessão de hipnoterapia, ele está me esperando com um café, um chocolatezinho, um mimo para me receber bem, uma música no ambiente legal. Então, vocês vão estar trabalhando com venda online, as pessoas passaram algum tempo trancadas em casa, né? Aqui em Araguaína, a pandemia não foi tão, assim, drástica, mas as pessoas sentiram esse aprisionamento aí. Então, por que não fazer um bilhetinho, um recadinho? Muito obrigado, fazer esse bilhetinho na mão, muito obrigado por ter comprado da gente, você é muito importante para nós, tudo vai passar, respira e não pira. Uma frase legal, uma frase interessante, e não estou falando, pessoal, de nada mecanizado, eu estou falando de algo personalizado. Uma vez que vocês vão vender online, que a entrega vai ser feita por um motoboy, coloque um mimo para o seu cliente. Esses dias eu comprei um sorvete da Baldi Sorvetes, né? E quando eu recebi o pacote, achei tão legal, porque ela mandou uma mensagem escrita com pincel atômico mesmo, no saco de papel que ela manda o sorvete. Gente, aquilo foi tão legal, foi tão interessante de ver que ela tirou aquele tempo para poder fazer um mimo para mim. E vocês viram que o mimo que eu falei não teve custo nenhum, certo? Então, uma amostra de um perfume, quem trabalha com perfume, uma amostra de um batom, quem trabalha com cosméticos, um bilhete, como eu já falei. Eu acho que isso é uma forma de estar agregando valor, né? Um vídeo encaminhado ao WhatsApp,
falando o nome da pessoa, agradecendo, certo? Ela vai se sentir importante, ela vai se sentir lisonjeado por ter escolhido a sua loja. Vocês viram que hoje eu postei 2 vídeos, né? Assim que a Priscila me acrescentou ao grupo, eu postei um vídeo falando da minha alegria de estar participando com vocês dessa formação, e depois eu postei um vídeo falando das informações. Então, isso é uma forma de gerar conexão com o meu cliente, de gerar empatia, de ele entender que ele não está trabalhando com uma máquina, que tem uma pessoa por trás de tudo aquilo, tá? Eu vou falar uma coisa aqui que é muito interessante. A gente está vivendo um período em que a tecnologia está avançando, a robotização está avançando, mas as pessoas, elas estão muito carentes de atenção, de uma conversa, de um cuidado, tá? O Denilson está até confirmando ali, né, Denilson? E eu vou compartilhar com vocês um feedback que eu tive ontem de uma cliente, inclusive do Sebrae, que eu atendi em Araguatins, que ela tem uma pequena loja de produtos de decoração, tá? Gente, eu sempre cito os exemplos, mas eu falo o milagre, mas eu não falo o nome do santo, tá bom? Para preservar a identidade dos clientes. Mas, assim, eu acho que é interessante a gente ilustrar com os exemplos. E aí eu postei um vídeo de bom dia, que eu sempre coloco nos meus status e nas minhas redes sociais, certo? E ela me mandou uma mensagem falando o quanto tinha sido importante a nossa conversa. Olha só, a minha consultoria é na área financeira, mas o fato de eu tratar de números, eu não posso esquecer do olhar que eu tenho em relação ao meu cliente, entenderam? Então, assim, quando eu tenho esse olhar, eu não crio clientes, eu crio fãs. Eu crio fãs. Então, os meus clientes, eles vão se conectar comigo, eles vão entender que, para mim, eles são importantes. Então, eu conversei com ela, eu motivei ela, eu fiz com que ela entendesse a importância dela se mostrar nas redes sociais para aumentar o preço de venda. Tudo isso dentro de uma consultoria financeira, certo? Então, e assim, ó, eu vou falar uma coisa aqui, eu não sei qual é o produto que a Inscala trabalha, que a Ludmila, a Vanessa trabalham. O Denilson, eu sei que trabalha com decoração, o Geneildo, eu também não sei qual é o produto, tá? Mas se vocês trabalham com o público feminino, tudo isso que eu estou falando agora, ele se torna mais importante ainda. Porque o público feminino, ele dá muito valor, mas muito valor para a conexão, para a interação, para o cuidado que você tem com ela naquele momento que ela está comprando de você, tá certo? Então, assim, eu acho que essa questão do diferencial, do mimo, da atenção que você vai dispor para esse cliente, mesmo sendo um cliente de plataforma online, mesmo sendo um cliente que você está atendendo através de um computador, é muito importante para que ele entenda que por trás daquela máquina existe uma pessoa que está ali oferecendo um valor para ela, tá, gente? E quando eu ofereço um valor para o meu cliente, eu consigo até cobrar mais em relação a isso, tá certo? Bem, pessoal, o que eu tinha para transmitir para vocês em relação à formação de preço de venda na parte de promoção era isso, certo? Agora, eu estou aberta para as perguntas. Se vocês quiserem abrir os microfones, abrirem as câmeras, eu vou compartilhar, tá? Eu vou compartilhar esse vídeo, esses slides com vocês lá no grupo do WhatsApp depois. Eu vou estar encaminhando para que todo mundo possa ter acesso ao conteúdo. E agora eu estou à disposição para as perguntas. O Denilson fez uma pergunta aqui, ó.
Caso a empresa não tenha tanta necessidade de caixa no momento, está participando do Liquida, não seria interessante alongar o prazo e melhorar a margem? Com certeza, Denilson. Essa é uma avaliação que o empresário vai fazer, né? Se você não está desesperado em relação à margem, então alonga o teu prazo. Eu estou falando assim, se você não está desesperado para formar fluxo de caixa, coloca uma margem melhor e alonga o prazo, porque o teu... gente, eu vou falar uma coisa aqui para vocês, tá? Vocês não contem que eu estou falando isso. Mas brasileiro adora uma parcela, tá? Adora uma parcela. E ele não faz muita conta de dizer assim, mas se eu tiver, por exemplo, vamos pegar uma compra de R$100. Se ele tiver a opção de pagar R$90 à vista, ou em 3 parcelas de 33, ele vai fazer a conta e vai entender no cérebro que é melhor pagar 3 parcelas de 33. Ele não entende que uma taxa de desconto de 10% é uma taxa muito boa, entendeu? Então, se você não tiver precisando da questão do fluxo de caixa, você melhora a tua margem e dá um prazo mais extenso para o seu cliente. Porque, como eu falei, brasileiro adora parcelar. Ele adora dividir tudo. Hoje mesmo, vou até citar um exemplo para vocês. Eu fui comprar uma peça para o ar-condicionado do meu carro e essa peça custa R$2.500. E aí, na negociação, meu marido conseguiu um parcelamento de 6 vezes, certo? E aí eu perguntei para ele, falei, será que se a gente pagar à vista, o rapaz não dá desconto? Né? Vai que você consegue 10% aí e a gente paga à vista. E nós não conseguimos desconto nenhum. Então, nesse caso, que eu não tive nenhuma vantagem de pagar à vista, o que vocês acham que eu optei? Claro que foi pagar parcelado em 6 vezes. Para que eu vou pagar à vista? Eu posso deixar meu dinheiro aplicado, né? Ganhar uns juros aí em cima e pagar esse valor fracionado, certo? Então, sempre observem qual é o perfil do teu cliente. Se ele é aquele cliente que prefere pagar à vista e ter um desconto maior, aí você vai diminuir a margem, ou se ele é aquele cliente que adora uma parcelinha e que não está muito aí ligando para desconto, prefere pagar um preço maior, tá? E tem aquele cliente do meu perfil, tá, gente? Cuidado com o cliente do meu perfil, eu sou terrível, ó. Eu negocio até o último desconto, aí quando eu consigo o último desconto, eu pergunto se eu posso passar aí uma vez no cartão de crédito. Os truques da Mônica. Os meus truques, né? Mas eu tô compartilhando isso com vocês para que vocês entendam estratégias de negociação na hora que vocês estiverem negociando isso, tá bom? Gente, mais perguntas, por favor? Eu acho que eu estou tão desacostumada de falar demais que a minha garganta está falhando. Mônica, eu queria fazer uma pergunta. Não tem muito a ver assim com, indiretamente, na verdade, tem a ver com o tópico, que o meu negócio é serviços, né? E como você falou, serviço é um produto, mas a maioria das regras se aplicam diferente para serviços, né? Eu, recentemente, não. Estrategicamente, no início do ano, eu migrei tudo para a plataforma digital, eu automatizei tudo o máximo possível. E uma das coisas que eu fiz, você falou de parcelas, né? E realmente o brasileiro adora parcela. Eu acho que no mundo, o único lugar que existe parcela é no Brasil, que todos os lugares que eu andei é tudo à vista, até no cartão, né? Você tem dinheiro, você compra, você não tem, você não compra, né? E aí eu fiz o quê? Eu coloquei tudo agora no cartão de... As vendas eu transformei todas em cartão de crédito. Em vez de boleto, eu migrei para o cartão de crédito, né? E aí, algumas pessoas, que agora eu estou vendendo para o Brasil inteiro, né? Elas falam assim, eu não tenho cartão de crédito.
eu fico sem graça, às vezes, de falar para ela que você pode fazer conta num banco gratuito e recebe o cartão de crédito gratuito. Você tem, assim, alguma dica para que eu possa contornar essa situação e continuar vendendo, oferecendo serviço, que as pessoas, às vezes, elas preferem o mais difícil, para mim, é o boleto, né? Trabalhar com boleto, para mim, é muito difícil. O cartão de crédito, ele me ajuda bastante, né? Mas as pessoas não estão adaptadas ao cartão, elas estão com problemas de comprar com cartão ainda, muitas delas, né? Gutenberg, eu vou te falar uma coisa que eu acho que é muito importante, sabe? Eu entendo que talvez esse cliente não seja para você, Uhum, entendeu? É duro a gente falar isso, mas quando a gente trabalha em determinado segmento, eu tenho que entender que alguns clientes são para mim e outros não são para mim, tá? uhum, Então, eu vou pegar o teu exemplo, praticamente. O teu negócio, hoje, ele é totalmente online. Você é uma pessoa que é muito conectado com tudo quanto é tecnologia. Então, o teu cliente, ele precisa ter esse perfil. Se ele não tem a capacidade de fazer uma conta digital e criar um cartão de crédito, ou então ir lá na Americanas sim, eu e fiz o comprar mesmo um também. cartão de crédito, talvez esse cliente não seja para você. Mas eu vou te dar uma sugestão, né? Uhum, Você pode estar se oferecendo para fazer esse cartão, por exemplo, lá na Americanas, para ajudar ele nessa tecnologia. Agora, se ele falar que realmente não quer, é porque eu acho que esse cliente não é o perfil do teu negócio. uhum. Eu levantei essa Entendeu? questão, eu entendi. Agora, eu realmente não tinha pensado nesse ponto ainda. Eu levantei essa questão por quê? Porque nesse momento que a gente está vivendo, a gente está, não só eu já migrei automaticamente, praticamente, já estava inclusive programada a minha migração para o digital, só que só para o ano que vem, né? Então, só que agora está todo mundo migrando para o digital. Então, eu levantei essa questão por quê? Porque as outras pessoas, elas vão ter essa dificuldade também, né? Como contornar isso, né? Tá todo mundo migrando para o digital agora, né? Como que educar o cliente para que ele também compre digital, né? Porque apesar de que Mas a gente isso é acha uma questão de posicionamento da empresa mesmo, né? né? Então, se a empresa não vende por boleto e ele não consegue fazer e ele não aceitou a sua ajuda para fazer, Uhum, então é porque assim, ó, eu vou falar uma coisa em relação à escola, né? Que é o teu caso. Eu uhum, acho que você não deve vender no boleto. Porque você sim, não conhece aquela pessoa, você não sabe os antecedentes dela, você não sabe se ela é uma uhum, boa pagadora ou não. uhum, Então, o fato de você vender no boleto é um risco muito grande, até porque as pessoas, elas começam os cursos e elas desistem, é, entendeu? uhum, Então, assim, a alternativa seria você se oferecer para ajudar ela naquele momento a fazer. Se ela não aceitou, aí, assim, eu entendo que aquele cliente não é o perfil do teu cliente, uhum, entendeu? uhum, Observa as franquias, Gutenberg. uhum. Observa as franquias. O que as franquias fazem? Elas têm regras, não é? É Se a pessoa verdade, segue as regras, a pessoa não é atendida por ela. Não é é, assim? é verdade. Ó, vamos pegar um McDonald's da vida, né? Eu chego no McDonald's, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me direcionar ao caixa, eu tenho que pagar, né? E eu tenho que Uhum, aguardar o meu pedido. Quando isso foi lançado, foi uma novidade. O McDonald's teve que educar o cliente dele. Hoje é muito comum, entendeu? Então, assim, uhum, ó, a gente, muitas vezes, a gente fica sofrendo com um cliente que não é o perfil do nosso cliente. Vou dar um exemplo hoje. Hoje eu fechei uma proposta de venda
de serviços contábeis para uma empresa, né? E aí, a proposta que eu fiz é que a contabilidade seria feita de forma digital. E eu já deixei bem claro que essa empresa precisava ter um sistema para poder lançar a parte financeira dela, para que eu pudesse importar os dados dessa plataforma. Você está entendendo? Quando eu fiz isso, eu filtrei o nicho do meu cliente. Então, se o meu cliente não quiser o sistema, infelizmente eu não vou poder atender ele, porque a minha forma de atendimento é aquela. Uhum. Entendeu? Entendi. E aí, pode parecer assim, meio radical, meio assim, estranho. Aí você vai falar assim, mas você não vai pegar cliente? Eu pego. Porque eu tenho cliente de tudo quanto é perfil. Eu tenho cliente que é digital, eu tenho cliente que não é digital. Uhum. Entendeu? Entendi. Então, muito da questão, aqui em Araguaína, hoje, o pessoal ainda não entende muito isso de nichar o mercado, tá? Mas nos grandes centros é muito importante. Eita, que o povo tá que me liga aqui. Nos grandes centros é muito importante que eu tenha essa segmentação, entendeu? Que eu entenda qual é o meu público-alvo. Uhum. Tá? Vamos pegar um exemplo aqui do Denilson, né? Qual que é o público-alvo do Denilson? Principalmente o público feminino, que gosta de uma casa bonita, decorada, um ambiente agradável, né? Um ambiente em que ele se sinta bem, certo? Então, talvez, dentro do segmento que ele escolheu, né, ele tem lá 2 públicos-alvos dentro da loja dele. Ele tem um público que vai mais por preço, que é o que vai na Tentem, né, Denilson? E ele tem um público que vai mais por valor, que é o público que vai na Decore. Tanto é que a apresentação da Tentem é totalmente diferente da apresentação da Decore. Por quê? Porque eu tenho 2 públicos distintos, tá? E a gente precisa meio que se desapegar daquela ânsia de querer atender todo mundo, tá? E daquela ânsia de querer agradar todo mundo da mesma forma. Eu achei incrível a sacada da Globo, quando ela lançou aquela propaganda dela, né? Que a Globo atende 100 milhões de uns. Entendeu? O que significa atender 100 milhões de um? Que ela tem um público em massa, mas que cada pessoa tem uma percepção diferente. Né? Então, assim, a gente precisa, aí, quando eu falo que a empresa precisa conhecer o público-alvo dela, a empresa precisa ir a fundo dentro dos números dela, é para que ela possa entender isso, tá? Então, ó, deixa eu dar um exemplo. Denilson, responde aí para mim no chat. Vocês têm Instagram? Tem, né? Você já deu uma olhada no Instagram da empresa para ver a segmentação dos clientes que te seguem? Olha aí, o Denilson disse que sim. Então, quando o Denilson olhar lá na segmentação do cliente, vai passar para ele se é um público feminino ou masculino, tá? Se é o público, qual é a faixa etária desse público, entendeu? Porque quando eu entendo isso, eu sei me comunicar melhor com o meu público. Se é um público feminino, eu vou ter que falar de uma forma que a mulher entenda. Se é um público masculino, eu vou ter que falar de uma forma que o homem entenda. Se é um público da geração X, eu preciso falar com a geração X. Se é um público da geração Y, eu preciso falar com a geração Y. Se é um público da geração milênios, eu preciso falar com a geração milênios. Entendeu? Sim.
E aí eu preciso me desapegar desse negócio de que eu tenho que atender todo mundo. Não, eu não tenho que atender todo mundo. Eu tenho que atender aquele cliente que se conecta com o meu produto. Tá? Obrigado, querida. De nada. Outras perguntas, pessoal? Quiserem abrir o microfone, deixar eu ver vocês. Aproveitem que essa consultora financeira aqui conhece um pouco de marketing também. Completa, né, Mônica? Não sei muita coisa, mas o básico a gente, né, estuda para poder dar umas dicas aí para o cliente. Ninguém tem mais perguntas? Bem, então, Priscila, você quer fazer alguma consideração final aí para a gente poder encerrar a nossa reunião, passar algum recado para o pessoal? Não, né? Gente, então, assim, eu espero, sinceramente, ter contribuído com vocês, né? Com o meu conhecimento, contribuído para que vocês entendam como formar esse preço de venda. E eu, assim, estou torcendo para que o Liquida Araguaína seja um sucesso e que vocês possam estar vendendo, assim, horrores, né? Para que vocês vendam aí, que o caixa fique cheio, que vocês não tenham onde guardar esse dinheiro. Aí agora todo mundo, para poder se conectar com essa antena aí de transmissão, fala que eu recebo, amém, que é para dar tudo certo. Tá? Então, assim, eu vou finalizar a gravação aqui, tá bom? E vou encerrar a reunião e agradeço a participação de todo mundo, né? Agradeço vocês que participaram, que me aguentaram aqui, falando que nem um papagaio, né? E espero, sinceramente, ter contribuído, tá bom? Até mais e muito obrigada. Obrigado.